Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos falar de cultura na cidade de Guarulhos, entender melhor os equipamentos para a cultura aqui na cidade, falar um pouquinho das ações voltadas para o público e para os artistas. Para isso, recebo aqui hoje no estúdio, com muita honra, o secretário de Cultura da cidade de Guarulhos e vereador licenciado pelo PT, Edmilson Souza. Edmilson, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado pelo convite, é sempre bom voltar aqui, estar junto com vocês aqui e contribuir também, trazendo informações para a TV Câmara. Obrigado pelo convite. Também com a gente hoje o vereador Professor Jesus do PDT e membro da Comissão de Educação e Cultura. Olá, Professor Jesus, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, bom dia e também agradecer a você pelo convite. Estamos aqui para tentar saná-las as questões que vocês nos perguntarão. Muito obrigado. Com certeza, vamos fazer um bate-papo gostoso. Afinal, cultura é um assunto sempre bacana de ser discutido, tenho certeza disso. E lembre-se, você pode fazer o Câmara em Pauta com a gente. Mande o seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Mande as sugestões de temas que você gostaria de ver discutidos aqui pelo nosso programa de bate-papo, pela nossa mesa redonda. Vamos começar então a entrevista de hoje, se é que a gente pode chamar assim, uma entrevista, um bate-papo. Primeiro pelo Edmilson. Edmilson, queria que você falasse um pouquinho do orçamento da cultura para esse ano aqui de 2013. Qual é, exatamente? Nós temos um orçamento consignado de 30, um pouquinho mais, 30 milhões de reais para arredondar. Nesse orçamento está incluso folha de pagamento, manutenção de equipamentos e o desenvolvimento de atividades. 30 milhões em média. Quanto já foi gasto até o momento, esse ano, mais ou menos? Olha, até agora a gente deve ter executado por volta de 30%. Porque, na verdade, os grandes projetos com custo maior, nós pretendemos iniciar no segundo semestre. Mas já gastamos aí, já empenhamos por volta de 30% desse valor. A gente vai falar bastante das ações, onde foi gasto esse dinheiro, porque é importante também a gente saber, mas devagar, porque tem muita coisa para a gente tratar no programa, e é bom a gente saber também, a Prefeitura hoje tem recebido, a parte da cultura tem recebido o investimento do governo federal, verba do governo federal? Nós temos do governo federal aqui sendo desenvolvidos os projetos de 3 praças do PAC, que hoje são equipamentos, que na verdade o nome mudou agora com a chegada da ministra Marta Suplicy no ano passado, foi alterado para Céu das Artes e dos Esportes. Então é o equipamento, o nome Céu é por conta de ela ter sido a pessoa que criou essa marca na cidade de São Paulo, quando foi prefeita da cidade de São Paulo, então trocou de nome. São 3 equipamentos, são recursos do governo federal, serão implementados no Jardim Bondança, no Jardim Jaci e no Vila Carmela. São 3 equipamentos. Além disso, nós temos um convênio de agentes de leitura, que também iniciaremos agora no segundo semestre. A gente vai esmiuçar um pouquinho esses projetos daqui a pouco. Só para entender melhor, o aporte de verba do governo federal foi da ordem de quanto? Só das praças do PAC, 10 milhões de reais, mais 900 mil reais dos agentes de leitura, mais 3 milhões e 500 para os pontos de cultura. Quase 14 milhões. Professor Jesus, vamos falar um pouquinho aqui, trazer a cultura para a Câmara dos Vereadores também. Opa. O senhor que é membro da Comissão de Educação e Cultura, o que a comissão tem feito para melhorar a cultura da cidade? Há algum projeto de lei em andamento? Que ações a comissão está desenvolvendo? Sim. Antes, porém, de responder essa questão, quero também agradecer a presença do meu amigo vereador Edmilson, na qual é secretário de Cultura, e dizer, Edmilson, parabenizá-lo pelo trabalho, até porque cultura vem da palavra cultivar, e eu percebo pela sua fala que você tem cultivado muitas coisas boas para Guarulhos. Parabéns. Mas vamos lá. Com certeza, nós aqui na Câmara, como presidente também da Igualdade Racial, nós temos feito muitas coisas, alguns projetos. Até ontem nós protocolamos um projeto aqui na Câmara Municipal, juntamente com o vereador Lamé, que é o SOS Racismo. E esse projeto, eu tenho certeza que vai ainda dar muito debates aqui, porque é um projeto que nós estamos implantando na cidade de Guarulhos, onde pessoas que sejam talvez burladas, pessoas que sejam talvez, eu não sei se bem essa palavra, denigridas, ou talvez até mesmo bullying, pela questão do racismo. E esse projeto ele vai tentar salvaguardar essas pessoas. Ou seja, nós vamos ter um disque denúncia, nós vamos ter aí também uma página na internet onde essas pessoas poderão digitar, onde essas pessoas poderão lá colocar as suas queixas. Então nós temos aí algumas coisas legais, muitas coisas boas que estão acontecendo aí nesse semestre para Guarulhos.
Com certeza, mas há algum projeto de lei da comissão voltado especificamente para a cultura, tramitando na comissão agora que vocês estão dando parecer ou ainda não? Sim, no momento ainda não. Nós não pegamos assim especificamente para a cultura em si. Nós temos esse que eu comentei com você, lógico que é do excesso de racismo também, que tem indiretamente, creio eu, que tem a ver com a cultura, porque é uma cultura realmente da questão do negro em si, essa questão toda. Mas assim, a cultura realmente, como você disse, não, nesse momento ainda não. Legal. Edmilson, eu acho importante a sua presença aqui para esclarecer algumas coisas para a população. Porque, por exemplo, às vezes a gente abre o jornal e lê lá que a prefeitura gastou 400 mil com shows do 1º de maio, que se gastou muito com shows do Belo no passado. E muita gente acha que esses shows são vinculados à Secretaria de Cultura. Queria que você esclarecesse, esses shows são vinculados à Secretaria de Cultura? Essas cifras procedem? Não. Na verdade, esses eventos são organizados, no caso do 1º de maio, pelas centrais sindicais e pela chefia de gabinete do prefeito. Na verdade, não foram realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Quer dizer, estão desvinculados, portanto, né? Porque na verdade nós temos como função todo o desenvolvimento de atividades culturais na cidade, administrar os museus, teatros, bibliotecas, oficinas culturais, a relação com os escritores da cidade, com os grupos de teatro, de dança, com o patrimônio histórico da cidade. Essa é a missão da Secretaria, está focado, entre outras coisas, nestas áreas. Esses eventos foram feitos, são eventos de datas comemorativas, como é o Dia do Trabalhador, que foi organizado em parceria Prefeitura e centrais sindicais. Então, a Secretaria de Cultura não é responsável por esta ação. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre os projetos culturais para a cidade, que esses são muito importantes, mas é bom você deixar claro, então, hoje a Secretaria, o foco da Secretaria são mais projetos, né? Não shows, projetos. Conceitualmente, o foco da Secretaria é desenvolver a cultura do seu ponto de vista da produção cultural que é feita, do incentivo à produção cultural da cidade, da fruição cultural, que é o direito pleno à cidadania, que é o acesso aos bens culturais produzidos aqui no Brasil e no exterior. Essa é a função, é a missão prioritária da Secretaria. Na verdade, nós não somos uma secretaria de entretenimento, de realização de eventos de entretenimento pontuais. Na verdade, a gente tem uma linha de atuação da Secretaria de Cultura, que é, primeiro, valorizar os artistas locais, garantir o acesso à produção e os bens culturais, como eu falei anteriormente, garantir que a nossa cidade tenha atendido plenamente o que a gente chama, nas nossas discussões e no nosso embasamento teórico, que é a cidadania cultural. O que é a cidadania cultural? Quando você tem uma cidade onde você tem o transporte funcionando, onde você tem a saúde funcionando, pavimentação de ruas, todos esses serviços são essenciais, a educação são essenciais, mas se não houver o elemento da cultura, a cidadania não será plena, porque o homem só consegue ser pleno quando ele consegue se expressar através das manifestações artísticas, conseguir apreciar a beleza de uma obra de arte, seja um monumento, seja um quadro, conseguir ter ouvido para ouvir uma música de boa qualidade, uma música que ele consiga entender o sentimento e a mensagem que está passando por ali. Essa é a função, a missão da Secretaria Municipal de Cultura. Chegamos na palavra do cultivo, que disse aí, vem ao encontro do que disse o professor Jesus. Professor Jesus, o senhor como membro, então, da Comissão de Educação e Cultura, tem gostado, tem apreciado a parte cultural da cidade? O que o senhor tem visto por aí? O senhor tem ido ao teatro, tem frequentado aulas, não sei se o senhor indica para alguém, aulas de teatro, porque existem aqui muitos projetos culturais, tem orquestras na cidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o senhor tem visto como a cultura aqui em Guarulhos? Sim. É dizer que assim, a cultura em Guarulhos já tem crescido a cada dia, e isso é muito importante. Ouvindo agora o Edmilson falar, eu vejo que a cultura realmente ela provém de uma questão de educação. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm que ter realmente esse olhar, muitas vezes para olhar, como disse ele, o quadro, olhar uma pintura, até mesmo um pôr do sol, nascer do sol. E eu percebo que algumas vezes, até pelo sistema que nós vivemos hoje, o capitalismo, essa correria
do nosso dia a dia e nós muitas vezes não paramos para perceber a beleza. E quantas coisas boas passam por nós e nós não presenciamos. Mas dizer que realmente eu indico sim as pessoas fazer teatro, até porque o corpo fala, né? O nosso corpo ele fala. E o teatro, ele ajuda muitas vezes você ser uma pessoa desinibida, uma pessoa mais ousada. Então isso é muito importante. E assisto sim, tenho ido a algumas peças de teatro, assisti algumas peças. Isso é muito importante até para o conhecimento da população, das pessoas. E eu convido as pessoas realmente a assistirem, não somente concertos também, que é fantástico, e você aprende, você começa a dar valor à vida, você começa a ter um outro olhar para a vida. Então a cultura, ela realmente serve para isso. É que vocês falando, eu já parti para uma parte mais filosófica aqui da cultura, né, em si. Até porque a cultura é tudo isso, né, Edmilson? Quando você fala da questão do trânsito, quando você fala da questão da saúde, da educação, tudo isso faz parte da cultura, né? É isso mesmo, mas eu aconselho sim as pessoas irem, assistirem, porque é muito bom e com certeza você terá um novo hábito para a sua vida, um novo olhar. Com certeza. Falando de teatro, Edmilson, já que o professor Jesus tocou no assunto, a Adamastor Centro é fechado para reformas há 3 meses, é isso? O estimado inicial de 3 meses, talvez tenha um atraso, talvez entremos aí no 4º mês ainda. Tem uma previsão de reabertura? Nós queremos retomar as atividades lá no final do mês de julho, né? Havia uma previsão inicial que a gente conseguiria fazer isso em junho, mas tem alguns detalhes que nós estamos acertando. No final do mês de julho, a gente espera já ter uma programação já no teatro, já dentro do espaço do teatro. O que está sendo feito lá? Nós estamos adaptando toda a parte, fazendo uma revisão, porque esse teatro e o Centro Adamastor, ele foi criado na minha primeira gestão como secretário de Cultura. Nós inauguramos em 2003, então ele tem 10 anos. Então, com 10 anos, como é a nossa casa, como é o nosso carro, o nosso veículo, tem que parar e fazer uma revisão geral. Então, nós estamos revendo todo um dado técnico, por exemplo, iluminação que nós temos lá. É uma iluminação de 10 anos atrás boa, que atende os espetáculos, porém hoje a tecnologia em 10 anos andou. Hoje nós não tínhamos iluminação cênica de LED, por exemplo, que é uma lâmpada que esquenta menos, tem mais durabilidade, hoje já tem no mercado. Então nós vamos adequar o teatro a essas novas tecnologias. Além disso, nós vamos aproveitar para fazer alterações do ponto de vista arquitetônico para garantir de forma mais tranquila a acessibilidade por todas as pontas do teatro, tanto a parte de baixo como a parte da entrada principal. Agora, alguns moradores da cidade reclamaram que o Padre Bento também está passando por reformas, mas que estaria fechado há mais de 1 ano já. É verdade isso? Não, na verdade o Padre Bento deixou de ter atividades lá, atividades mais de teatro, mas continuou tendo oficinas, atividades culturais que aconteceram lá. Nós optamos por também fazer essas adequações no Padre Bento, de iluminação cênica, de revisão dos procedimentos que a gente tem lá. Vamos requalificar alguns espaços que a gente tem, que tinha sido pensado originalmente de uma forma, nós estamos repensando. Então nós tomamos a decisão, esses que são os 2 principais teatros da cidade, fazer um fechamento deles nesse momento, no começo desse início de gestão, para que depois a gente não pare. Também tem previsão de reabertura do Padre Bento? Nós estamos casando, mais ou menos a gente quer que reabra os 2, até para quê? Para que a nossa programação não fique uma programação num local só. A gente consiga ter uma programação e um circuito cultural contando com esses 2 que são os principais teatros da cidade. Tá, e para arredondar, antes da gente ir para o intervalo, outros teatros da cidade vão passar por reformas, como Nelson Rodrigues, Adamastor Pimentas, Ponte Alta, tem essa previsão? O Nelson Rodrigues nós iríamos iniciar, optamos por não, porque se a gente fecha tudo, acaba não tendo oportunidade de atender os pedidos e dos artistas daqui, dos artistas de fora. Então, na verdade, quando nós terminarmos essa fase, vamos avaliar para saber se no ano que vem a gente tem recursos para fazer reformas e adequações nos outros teatros da cidade. Muito bem, é porque as pessoas sabiam que o programa seria de cultura e acabaram procurando a gente para fazer algumas perguntas, né? Como somos porta-vozes do público, é importante que a gente leve isso ao seu conhecimento, o conhecimento do professor Jesus também. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa, a Câmara em Pauta faz uma pequena paradinha, mas não vá sequer ao banheiro, como diria o outro, a gente volta já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica.
Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Hoje o tema é cultura. E recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Cultura e vereador licenciado pelo PT, Edmilson Souza, e o vereador do PDT, professor Jesus, membro da Comissão de Educação e Cultura desta casa. Falamos bastante sobre teatro no primeiro bloco, né, e também sobre os investimentos de orçamento. Então, tentar falar um pouquinho sobre os projetos, efetivamente, que a cidade tem para a área cultural. Eu tenho alguns nomes aqui, e aí o senhor pode me posicionar melhor, Edmilson, aí quero colocar o senhor também no bate-papo, professor Jesus, para comentar um pouquinho sobre os projetos. Hoje o Conservatório tem mais de 50 anos, né? É um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura, é isso? Na verdade, não é um projeto apoiado. Na verdade, é a escola. O Conservatório é a nossa Escola Municipal de Música. Ele é um conservatório que hoje ele está com 1.200, 1.300 alunos. Nós temos um corpo de professores, temos projetos internos do conservatório. É óbvio que o grande chamariz acaba sendo a Orquestra Jovem, que é uma orquestra que foi criada em 2003 e que tem feito apresentações na cidade e fora daqui. Então, o conservatório é um dos equipamentos administrados pela Secretaria de Cultura. Quantos alunos atende hoje o conservatório? Nós estamos chegando a 1.300 alunos. É um projeto bacana, grande, né? É grande. Grandioso até. E fez 50 anos recentemente, né? O conservatório ele foi criado numa época onde a sociedade guarulhense da época achava importante ter um espaço de música, de concerto, de música erudita, né? E ele foi crescendo, começou pequenininho. Quando nós assumimos a secretaria em 2001, nós tínhamos lá 8 professores, 300 alunos. Hoje nós estamos com vamos chegar a 25 professores, 1.300 alunos. Estamos já na busca por um novo prédio, porque o prédio já ficou pequeno para a demanda que a gente atende. Então, o conservatório, eu diria que é uma parada obrigatória para aqueles que querem aprender sobre música erudita. Há inscrições? Como é que os alunos podem se inscrever? Quem gosta, principalmente, quem quer aprender a tocar um instrumento musical? Eu só toco campainha, viu? Não sei tocar nada mais que isso, não. Na verdade, nunca quis aprender, mas quem quer se inscrever, quem gosta de música, quem quer aprender, como é que faz para se inscrever no conservatório? É uma inscrição que é feita anualmente, tem um teste, uma seleção. E essa pessoa, normalmente acontece no mês de novembro, é uma vez por ano. A pessoa pode entrar como aluno do conservatório ou pode participar dos projetos abertos, como, por exemplo, a Big Band, que é uma banda que tem lá que a pessoa não precisa ser aluno do conservatório, ela pode ser da comunidade. O conservatório faz um trabalho também de sensibilização musical, através dos seus cursos, das suas apresentações. Como você mesmo disse que você não consegue tocar ou só toca a campainha. Tem gente que mesmo campainha toca mal, que a pior coisa é quando a pessoa aperta e não tira o dedo, entendeu? Então a pessoa não sabe que um leve toque já vai chamar. Então mesmo essa sensibilização do ouvido musical que está presente na nossa vida, no cotidiano, como você citou aqui, é um trabalho que o conservatório faz. O senhor falou de teatro no primeiro bloco, professor Jesus, o senhor gosta de música também? Também tem ido a algumas apresentações aqui na cidade? Muito. Música, para mim, acho que é uma coisa assim espetacular. Só pegando um gancho também aqui do Edmilson, até gostaria, como vereador, lógico também vereador, e o papel do vereador muitas vezes também é fiscalizar, mas, secretário, até era legal, talvez nós divulgarmos também, assim, mais talvez até você tenha divulgado, mas para que realmente a população, a comunidade participe, veja realmente essa questão mesmo da inscrição, a data, para que eles possam participar. Eu vejo a cultura realmente como um elemento promissor para a questão de valores éticos, valores culturais, morais para as pessoas. Então, isso é muito importante. E a música... O senhor entende que falta divulgação dos projetos culturais da cidade para as pessoas? Não digo que falta a divulgação, mas ele está falando agora, de repente, assim, eu não observei para isso, talvez não fui atento, e talvez algumas pessoas passam desapercebidos. Então, acho que é legal, até porque a questão cultural ela é importantíssima para a evolução da criança, do adolescente, para a educação mesmo em si, né? Então, isso é primordial.
E a música, assim, desde a minha infância, eu toco violão, né? Você disse que não sabe tocar na campanha, mas eu brinco, o violão é muito gostoso. Então a música, ela faz você viajar em lugares jamais percorridos, né? Muitas vezes você está triste, você está chateado, mas quando você pega um violão e você começa a tocar, você começa a cantar, cara, aquela tristeza sai, a alegria vem, é muito bacana. Então por isso eu sempre digo, né, que essa questão mesmo da cultural, para nós incentivarmos os nossos jovens, né, que eu acho que é bacana, né, Edmilson? E isso é primordial. Talvez eu disse a você dessa questão da divulgação, talvez até tenha, eu estou falando uma besteira, mas eu acho que quanto mais divulgarmos para que as pessoas realmente participem, isso é essencial para a educação da juventude. Acho que foi bem colocado. As inscrições são anuais, normalmente no mês de novembro, e aí na data mais próxima também a gente aqui se compromete a divulgar para que você possa entender também e participar dos projetos culturais da cidade, que são muito importantes. E mais informações eu acredito que as pessoas possam acessar no próprio site da Prefeitura, né, pela Secretaria de Cultura, guarulhos.sp.gov.br. Há algum projeto para deficientes no conservatório, Edmilson? Existe. Deixa eu só retomar um pouquinho antes, claro, nessa se me permite, claro, nessa questão da divulgação. Na verdade, quando nós fazemos um evento cultural, por exemplo, nós fizemos a comemoração dos 88 anos da Inesita Barroso no Bosque Maia. Tinha lá quase 1000 pessoas que viram a divulgação ou no jornal, ou na agenda, ou no site, ou nas redes sociais. Mas era um público muito específico que curte, que gosta, moda de viola, causos, enfim, acabou comparecendo lá. Essa questão da divulgação na nossa área, que é a área de cultura, é um problema. Por quê? Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, de uma ditadura muito grande dos meios de comunicação. Na verdade, o grande meio de comunicação de massa é a televisão. E a televisão acaba divulgando somente as coisas que têm um filtro. Então, ou seja, não tem uma programação regional. Hoje, por exemplo, se você ligar, eu costumo 7 horas da manhã ligar a televisão, você vai verificar no principal canal, na principal audiência, que é a Globo, você vai verificar 2 jornais. Um jornal de âmbito nacional e um jornal regionalizado para São Paulo. Você não tem o olhar nesses jornais da cidade de Guarulhos. É um olhar geral. E quando a nossa cidade aparece, ela aparece pelos fatos ou bizarros ou pelos fatos da violência. Não faltaria, aí vou na provocação, então, não faltaria os canais locais se atentarem mais para isso aqui na cidade? O problema dos canais locais, por exemplo, nós estamos fazendo aqui um programa bem produzido, com profissionais contratados, são funcionários públicos aqui da Câmara, com todo esse esforço. Mas o grande lance está no sinal aberto. Porque quando os canais que nós temos são a maior parte, a esmagadora maioria, do sinal fechado. Então você não tem uma produção de conteúdo, porque esse conteúdo acaba não sendo produzido, porque você não tem para onde veicular. Então, ou seja, a nossa praia, a nossa pauta, que é a pauta da cultura, sofre muito com isso. Eu sempre costumo dizer nas palestras, aí, quando eu sou convidado, chegando o Brasil numa situação dos meios de comunicação terem um domínio tão forte, que eles conseguem tornar invisível uma cidade de 1.400.000 habitantes. Nós somos invisíveis para a grande mídia, sobretudo a televisão. Ainda bem que nós temos jornais, temos isso sendo a segunda cidade do estado. Então, né? Mas nós somos invisíveis. Qual é a programação cultural que nós temos da nossa orquestra, dos shows? Nós fizemos Inesita Barroso, fizemos Maria Gadu, fizemos Fafá de Belém aqui, todos com abertura de artistas da cidade. Vamos fazer o Lenine agora, nesse mês que vem de junho, o Lenine vem à cidade para fazer um show aqui na nossa cidade com uma abertura de uma pessoa. No segundo semestre nós vamos ter um festival de cinema e direitos humanos, que é um festival numa parceria nossa com a cidade de Buenos Aires. Aonde que sai isso exatamente? A grande mídia não sai, porque não tem interesse. Qualquer crime, por exemplo, nós estamos aí na mídia há dias por conta de 2 crimes bárbaros que têm que ser punidos, têm que ser apurados, os responsáveis têm que ser presos, condenados. Eu não estou discutindo isso, mas é o que a mídia nos reserva, é só isso. Então nós sofremos nessa pauta da cultura com essa impossibilidade. Só para arrematar mesmo, chegando a nossa situação dessa opressão da grande mídia é tanta que um dos principais diretores de jornalismo da principal TV brasileira, do ponto de vista de audiência, chegou alguns anos atrás a dizer o seguinte: se não deu no Jornal Nacional, não é notícia.
não aconteceu. Ou seja, a arrogância é tão grande que é o seguinte, tudo que acontece, se não estiver naquele canal, naquele espaço, não aconteceu. Não é notícia e não aconteceu. Eu ainda insisto que se a mídia local ajudar, já será de grande valia para a divulgação da cidade, até porque a gente tem que regionalizar um pouco o conteúdo também na cidade, com as mídias da cidade, o que também não é muito fácil de se resolver. Só para corroborar aqui com a ideia do Edmilson, e dizer assim, olha como é uma questão cultural. Infelizmente, as pessoas, eles gostam, né, eles preferem notícias ruins a, muitas vezes, a arte, a cultura, né? Então, veja só, quando tem notícias ruins, violência, isso dá ibope, né? Todos querem ouvir, todos querem saber e tal. Mas quando você tem alguma coisa que fala sobre a cultura, que vai, engrandecer, que você vai aprender, infelizmente, isso não dá, olha só, é um paradoxo, né? Na verdade, esse é um debate muito grande, que não é o foco do programa, mas é um pouco de Tostines, né? Sim. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A televisão veicula porcaria porque o povo gosta, ou veicula conteúdo de qualidade porque o povo não gosta e vice-versa, né? Então tem esse paradoxo. Afinal, é o povo que não gosta do que é bom ou é a televisão que gosta de veicular o que é ruim? É verdade. Mas não é um debate que não é para esse programa, a gente estava falando de cultura. Eu queria que o senhor falasse, senhor Edmilson, dos projetos culturais para os deficientes. Existem no conservatório, existem outros projetos na cidade? Mas deixa eu só te relembrar, a questão da comunicação é um tema da cultura. O comunicar, o falar, é um tema da cultura, essencialmente da cultura. No conservatório, nós temos uma iniciativa que é um curso de música em braille. Vem sendo já desenvolvido de algum tempo. Que é para quem tem problema visual, né? Problema visual. Mas nós temos também uma iniciativa para surdos. E as pessoas acham muito curioso, mas a pessoa é surda e vai aprender música? Sim. Se tem capacidade de aprender música, porque o som, ele não vem apenas do que a gente ouve, ele vem através de outros tipos de percussão para deficientes auditivos, é isso? Então, ou seja, de sentir o corpo e tal, de possibilitar. Então, o conservatório tem estas duas iniciativas, não preciso dizer aqui, porque nós temos grandes nomes da música, que a deficiência visual, entre aspas, foi um fato ruim num primeiro momento, mas que acabou se adaptando o corpo para a música. Então se melhorou muito o ouvido quando a pessoa muitas vezes não tem a visão. Então lá nós também temos alunos excelentes assim que são deficientes visuais, por exemplo, que estão num nível assim de grandes grupos, de grandes orquestras. Então esse acesso para esse público da cidade, eu acho que o conservatório e a biblioteca também, porque nós temos o espaço braille lá. Mas são os dois equipamentos nossos que melhor atendem, na minha opinião. E tem muitos outros projetos, que não vai dar tempo de a gente falar de todos, acho que no terceiro bloco a gente consegue falar um pouquinho mais, mas tem o projeto MPB, que a gente pode falar um pouquinho melhor depois, mas antes de ir para o intervalo, acho que vale uma coisa bem positiva. É verdade que existe uma escola de balé no Adamastor, é uma escola bem complexa mesmo, com 8 anos de formação, para realmente formar um profissional até do ramo? Existe, funciona dentro do Adamastor, são 2 auditórios que foram adaptados com todo o equipamento, a companhia coordenado pela Dolores Pestelli, que é uma especialista na área, uma bailarina de renome, e temos lá. São tantas coisas, como você falou, que a gente não vai ter muito tempo para falar, mas é verdade, temos lá. E grátis, né? Gratuitamente. Para você, professor Jesus, as ações grátis são importantes para o público participar mais, ter mais contato com a cultura? Com certeza. Eu acho que hoje, se possível, até o teatro... Lógico, eu também não posso exagerar, até porque os artistas também têm os seus gastos, nós sabemos, mas é importantíssimo. Acho que isso valoriza, eu acredito que tem uma facilidade maior para que as pessoas possam participar. E aí entra também um outro debate que realmente você até comentou, que algumas pessoas, de repente, eles também não têm essa cultura, não têm esse gostar, não têm esse olhar. E aí é uma questão mais de educação que você tem que trabalhar, mas com certeza é muito bom, é importantíssimo. Quando a gente voltar, a gente pode discutir um pouquinho como fazer isso, como, de repente, criar a consciência nas pessoas de ter um olhar diferenciado para a cultura, mas a gente vai fazer uma pequena pausa, Câmara em Pauta dá mais uma paradinha, mas a gente volta já. Não saia daí. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro,
cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Hoje o tema cultura e recebendo aqui o secretário de Cultura da cidade de Guarulhos, Edmilson Souza, vereador do PT, licenciado desta casa, e também professor Jesus, vereador do PDT, membro da Comissão de Educação e Cultura. Falamos dos projetos, tem muitos projetos para a gente falar, na verdade, então a gente vai dar um en passant para você entender um pouquinho do que existe na cidade de Guarulhos, mas tem uma pergunta do público que... Como eu disse, quando o público soube, faríamos um programa sobre cultura, tem algumas reclamações sempre que o povo faz. Então a gente repassa aqui para você. Hoje em dia, a agenda cultural que é publicada só no site da Prefeitura não é mais impressa. Por quê? Na verdade, nós tivemos um mês que não foi impressa devido a problemas do fornecedor, enfim, já foi resolvido, a agenda já voltou a ser impressa. Então, comunicar aí quem fez a pergunta que você já vai ter direito à sua agenda impressa de novo. Embora nós estamos numa batalha para que a agenda digital seja acessada por uma questão do meio ambiente, do papel circulando, enfim. Mas ela voltou a ser impressa nesse mês agora de junho, já terá ela... que como a maioria do público não tem acesso ainda à internet, apesar de existirem os telecentros, tudo, mas como a maioria do público ainda não tem acesso à internet, e falamos aqui de divulgação, acho que é um instrumento importante para divulgar, né? E outra pergunta que o público fez também. São Paulo, capital, estando muito próximo à cidade de Guarulhos, 17 quilômetros, não ofuscaria um pouco a cultura daqui? Eu acho que só ofusca por quem não busca a cultura da nossa cidade. Uma cidade que tem uma festa de mais de 300 anos, como a festa de Bom Sucesso, não fica nada a dever a festa de São Vito, de Nossa Senhora Quirupita, que são maravilhosas, mas nós temos aqui essa referência. Uma cidade que tem uma das orquestras de viola mais antigas do estado de São Paulo, que tem grupos de cultura popular como Catira, não fica nada a dever para a cidade de São Paulo. Uma cidade que tem um teatro elogiado por todos os músicos que tocam e os artistas, atores, atrizes que se apresentam aqui, com 700 lugares como a Adamastor, num projeto belíssimo dentro de uma fábrica. Que eu acho que muitas vezes tem uma visão de que achar que São Paulo é mais chique do que Guarulhos. Então uma forma que muitas vezes as pessoas preferem, muitas vezes, se deslocar para comprar um produto em São Paulo e não prioriza aqui. Às vezes eu vejo na Benedito Calixto, que é uma feira de artesanato, pessoas comprando artesanato lá, na Benedito Calixto, que é lá em São Paulo, e não frequentando a feira de artesanato aqui. Às vezes eu vejo shows, por exemplo, que nós estamos fazendo, ou peças de teatro que estão sendo encenadas na nossa cidade se apresentando. A nossa orquestra, por exemplo, se apresenta na Sala São Paulo. Tem gente que prefere assisti-la na Sala São Paulo que assisti-la no Adamastor. Tem gente que prefere assisti-la no Teatro São Pedro do que assisti-la aqui. Então, ou seja, a cidade, ela tem uma vida cultural muito intensa, que muitas vezes também é da vontade da pessoa participar, estar. Nós temos uma programação que não é uma programação só oficial da Prefeitura, tem grupos de cultura popular, grupos de música se apresentando aqui, mas muitas vezes a pessoa prefere se deslocar. Eu não acho que ofusca, eu acho que aí tem uma outra coisa, voltando naquele anteriormente, não se tem a divulgação na grande mídia. Então, eu não estou reclamando das mídias daqui, dos jornais, enfim, do esforço que todo mundo faz aqui. Mas é difícil você concorrer com uma telinha ligada lá, onde, se você pegar nos picos de audiência, você vai ter dos aparelhos da cidade mais de 50%, 55% conectados na mesma emissora. Então, fica difícil você transmitir e chegar a informação do produto cultural, das coisas que estão sendo feitas aqui. Diga-se de passagem, a Copa do Mundo
será um momento de demonstrar a cultura brasileira. Existe um esforço de diálogo para que a gente tenha ações culturais acontecendo aqui. Porque a Copa do Mundo, embora Guarulhos não vá sediar, embora Guarulhos não tenha um estádio, não vai, mas as pessoas passarão necessariamente por Guarulhos. Estarão em Guarulhos para a Copa do Mundo por conta do aeroporto, né? Professor Jesus, no seu entender, então, complementando a fala do Edmilson, como as pessoas podem mudar um pouco o conceito e passar a frequentar, a usar, a usufruir da cultura de Guarulhos? Porque se nós formos esperar a TV Globo divulgar, acho que vamos todos morrer sentados aqui, né? Porque isso aqui é uma realidade que não vai mudar em 10, 20, 30, 40 anos, tenho certeza. O que outras formas, então, a gente pode fazer para que as pessoas tomem conhecimento que aqui existe uma produção cultural bacana e passem a frequentar, a usar? Ok. Ouvindo o Edmilson falar, eu me reportei lá na Semana de 22, na Semana de Arte Moderna, e saber que o Teatro Municipal de São Paulo, né, foi exatamente o grande alvo, né, onde todos os artistas, né, no caso cantores, pintores, se reuniram para realmente difundir essa nova arte, essa nova poesia, essa nova música. E aí eu vejo, talvez, até, Edmilson, por isso que as pessoas gostam de São Paulo, né? Quando você vê Sampa, né? Então, a música, então, tudo se fala de São Paulo, dos bares de São Paulo, daquela coisa bela de São Paulo. E infelizmente, hoje, um jargão muito utilizado, né, que a propaganda é a alma do negócio, e as pessoas muitas vezes se veem, não, São Paulo é melhor, São Paulo é melhor. Mas dizer que Guarulhos realmente tem muitas coisas boas, como nós já ouvimos aqui do nosso secretário. Agora, o que se fazer? Eu acredito que a propaganda realmente ela é tudo. Infelizmente, nós temos um déficit aqui, no caso da televisão. Quando nós temos a Rede Globo, ela sempre fala o que acontece no São Paulo, nos grandes centros, mas na cidade de São Paulo mesmo em si, não de Guarulhos. E isso, as pessoas, infelizmente, não têm esse contato, que eu acho que hoje a leitura, ela é primordial, ela é essencial para que a pessoa realmente consiga chegar a outros lugares. E como, infelizmente, a nossa educação hoje, eu digo a educação, quando eu falo de educação, eu estou falando no Brasil todo. As pessoas muitas vezes não gostam de ler, as pessoas muitas vezes não gostam de se informar, e as pessoas passam desapercebidas. Então, elas não sabem, muitas vezes, o que está acontecendo no nosso município. Então, hoje, acho que a propaganda realmente era o grande carro-chefe para que realmente tivéssemos aqui essa divulgação, o que acontece na nossa cidade. Mas, como infelizmente nós não temos, então, são os jornais, que infelizmente nós temos aqui hoje, os jornais da cidade, infelizmente nós temos jornais, temos revistas, como eu já disse aqui, da cultura, só que nem todas as pessoas conseguem alcançar isso. E aí existe uma questão também cultural, uma questão também que é financeira, que muitas vezes, quer queira ou não, mas nós sabemos que o teatro, ele é caro. Nós sabemos aí que muitas vezes você assistir a um concerto também, ele é caro. E aí a população, muitas vezes, por ser pessoas talvez sejam desprovidas financeiramente, não consegue alcançar isso. Então, hoje só fica reservado para um pequeno grupo, que na realidade deveria ser para toda a população. Mas eu digo que a propaganda é excelência, para que todos pudessem realmente participar, pudessem assistir. E eu vejo que esses eventos que o Edmilson ele fornece, ou seja, faz aqui na cidade de Guarulhos, isso é para que realmente nós tenhamos contato, que realmente nós possamos participar. Mas, infelizmente, nem todos conseguem contemplar, ou seja, nem todos conseguem aí ter essa informação. Mas por isso que os projetos gratuitos são importantes, como eu citei aqui. Exatamente. O projeto MPB, por exemplo, Edmilson, é um projeto novo na cidade, né? Na verdade, essa proposta que a gente fez chama-se Histórias e Canções. Na verdade, a gente está querendo trazer para cá os artistas, aqueles conhecidos do público, que ele não vem apenas para o show, né? Ele não venha só no lado do show, do palco, da iluminação. Ele venha para um bate-papo, porque isso também forma aproxima o público. Aproxima o público de uma conversa e de um diálogo. Quais nomes nós estamos interessados em trazer? A gente quer que o Tom Zé venha aqui falar sobre a sua produção, da sua música, do seu texto, da sua poesia, não apenas cantando, mas também dialogando e interagindo com o público. Eu tive agora recentemente, por exemplo, com o Eduardo Gudim, em São Paulo, e falando para ele desse projeto, falou, pô, excelente, porque muitas vezes as pessoas veem só o artista do ponto de vista da música, como se o artista fosse vazio de conteúdo. Ele tem um conteúdo, que ele tem opiniões sobre a sociedade, sobre a forma de compor. Então, esse projeto é um projeto para aproximar. E vem Dona Ivone Lara por aí com a gente nesse projeto, vem Tom Zé nesse projeto com a gente, provavelmente Marcelo Nova, para falar um pouco do rock, de um período do rock importante no Brasil. Enfim, nós queremos
procuramos montar uma programação que aproxime, que nos dê a possibilidade desse diálogo sobre como estão produzindo cultura, sobretudo música, no Brasil, né? Pode falar, professor. Leandro, só para complementar também a pergunta que você fez a mim, eu, como membro também da educação, eu acredito que hoje também nós devemos ter até um projeto, nós conversar com o presidente da educação também, até você fez uma pergunta no primeiro bloco, Jesus, o que vocês têm feito para a educação e cultura? A educação, nós temos muitas coisas em andamento, mas eu acho que é uma questão também de conscientização. Eu acho que os educadores também deveriam conscientizar os alunos, as pessoas realmente sobre isso, sobre a importância também da cultura, a importância da participação. Então, acho que hoje também é um dos projetos também que nós poderíamos aí disseminar na cidade, né? Então, olha, os professores sempre estão incentivando os alunos, levar também, muitas vezes, quando tem aí esses eventos, participando, porque isso é fundamental. Ou seja, melhorar a percepção cultural nas próprias escolas, Sim, né? Exatamente. Não só das escolas, mas nas faculdades. Hoje, um exemplo, eu dou aula aqui na faculdade em Guarulhos, na FIG, e nós temos um projeto que, às sextas-feiras, nós liberamos os alunos para que eles possam ir a teatro, assistir a peças teatrais, assistir a shows, e nós damos aí uma pontuação para que tenha esse gosto pela cultura, porque infelizmente nós percebemos que hoje as pessoas realmente perderam esse gostar, esse olhar para a cultura. É bastante importante a sua colocação, realmente. Seria legal se começasse de pequeno, né? Como diz o ditado, é de pequenino que se torce o pepino, não é? Então, se a gente começar disseminando a cultura na base, talvez tenhamos cidadãos mais conscientes culturalmente também falando. Fala um pouquinho dos eventos da cidade, Edmilson. Aqui tem carnaval, o carnaval voltou depois de muito tempo, voltou em 2010, né? E hoje é sucesso de novo? O carnaval está acontece na Joaquina de Jesus, ali no Tabuão. Nós temos por volta de 20 agremiações entre blocos e escolas de samba. Eles fizeram um carnaval bom nesse ano que passou, a gente está melhorando, ajustando, mas o tema do carnaval, além da questão das escolas, nós também estamos incentivando os blocos livres de rua, porque é uma tendência do carnaval no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, que é a grande vitrine desse carnaval de desfile de escola de samba, por exemplo, voltou com muita força os blocos no Rio. Tem uma série de blocos em vários bairros da cidade do Rio de Janeiro. Na Baixada tem muita coisa acontecendo. São Paulo, por exemplo, que também tem um desfile muito forte de escola de samba, no Sambódromo, no Polo Cultural Grande Otelo, aqui na Zona Norte. Mas, por exemplo, na Vila Madalena teve um problema grande, a quantidade de pessoas nos blocos que saíram lá. Foi quase 1 milhão de pessoas nas ruas ali durante um dos dias do carnaval. No Baixo Augusta, blocos novos surgindo. É uma tendência que Guarulhos não pode ficar de fora. Então, esse ano nós já apoiamos alguns blocos que saíram, porque tem muita gente que não quer o carnaval, por exemplo, de desfile de escola. Às vezes ele quer um bloco mais livre, ele quer a composição, participar da composição da marchinha que vai sair, essa coisa toda. Então, tem esses dois lados. Tem o desfile de escolas, mas a gente quer incentivar também o bloco. Mas a Secretaria apoia financeiramente também essas escolas? Apoiamos. A Liesg, que é a Liga das Escolas de Samba de Guarulhos? Apoiamos. Existe um aporte de recursos para a Liga das Escolas de Samba para desenvolver o carnaval. Que, na realidade, essa marchinha também é uma questão cultural, né? Que vem desde a antiguidade, é muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Edmilson. Claro. Edmilson, assim, eu vejo Guarulhos hoje uma grande potência, e você vê, nós temos aqui o Sambódromo que está ao lado, né? Está em São Paulo, e nós não temos uma escola, né, de Guarulhos ali representando tal. Por quê? O que você acha sobre isso? Então, a minha opinião, existe até uma polêmica. Tem gente que fala, o Edmilson acabou com o carnaval e tal. Quem dera eu tivesse esse poder todo de erguer e destruir as coisas. Não funciona assim. Na verdade, a proposta que eu, quando fui a primeira vez secretário, que eu apresentei, era que nós deveríamos fazer um pool das cidades da Grande São Paulo. O Sambódromo, ele fica vazio a maior parte dos dias do carnaval, e pouca gente sabe disso. Na verdade, o Sambódromo de São Paulo, ele poderia ser utilizado para um desfile metropolitano. O Carnaval do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não é da cidade do Rio de Janeiro, ele é metropolitano, vem de Nilópolis, vem da Baixada, é um carnaval que as escolas participam. A minha proposta era que Guarulhos tivesse um barracão
com oficinas, com cursos, um espaço adequado para receber a família, para participar, e que Guarulhos tivesse uma agremiação juntando o que cada uma tem de melhor para poder estar, para estar neste carnaval metropolitano no Sambódromo. Então as pessoas entenderam mal, acharam que a gente estava querendo acabar, não é. Eu acho que o recurso que a gente tem hoje, se a gente coloca numa agremiação para representar a cidade, no Sambódromo, o retorno de imagem, de mídia, de participação e de qualificação do samba da nossa cidade, eu acho que será muito maior. Com eu acho que a gente certeza. tem gente boa, se juntar esforços, nós vamos para a avenida com 4, 5 mil componentes, e eu não tenho dúvida nenhuma, disse à época a presidente da Liga das Escolas de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que nós, num período de 4, 5 anos, nós estaríamos no grupo principal do Carnaval de São Paulo. A nossa escola é a Escola de Guarulhos. Imagine na estreia uma escola de Guarulhos contando a história da cidade, por exemplo, na estreia. Excelente. Só para a gente fechar esse segmento, Edmilson, Guarulhos pensa em construir algum sambódromo aqui ou não? Ou os desfiles, por enquanto, continuam na Joaquim? Não, nós pretendemos adequar a avenida que está lá, porque tem um outro problema. Por exemplo, o Sambódromo de São Paulo foi construído, mas ele passa a maior parte do tempo sem utilização. Infelizmente. Por quê? Porque você tem que construir arquibancadas de um lado e do outro que servem para o desfile. Então, não tem muito outra função. É difícil você adequar. Eu acredito mais numa arena multiuso, que não seja usada apenas para o carnaval. Que seja usada para o carnaval, que seja usada para o carnaval fora de época, que seja usada para o 7 de setembro, que seja usada para as atividades cotidianas. É um pouco do pensamento que o ex-governador, que era do PDT, fundador do PDT, Leonel Brizola, pensou para o Sambódromo e no Rio de Janeiro, que era ter um equipamento público de educação, um CIEP, lá naquele local, e que se transformava em camarotes e no desfile das escolas lá. Eu penso na utilização de um prédio que não seja de uso exclusivo para a gente utilizar apenas durante os 4, 5 dias de carnaval. E dizer também, assim, que eu sei que a sua posição não é fácil, Edmilson, até porque, assim, houve grandes falácias, porque tem pessoas que gostam do carnaval, tem pessoas que não gostam, né? Então, para agradar a população é meio complicado, né? Mas, assim, eu acho que o carnaval, ele faz parte da história. Eu sei que ele se perdeu um pouco no meio do caminho, mas é muito bacana, muito legal. É da cultura do brasileiro também, assim como o futebol, como outras culturas que a gente acaba exportando e também sendo conhecidos por outros países por essa cultura que temos aqui, né? É a cultura mais midiática, a cultura mais mostrada, mas também faz parte, evidentemente, da gama de projetos culturais do Brasil. Câmara em Pauta faz mais uma pequena pausa, mas lembre-se, participe aqui do programa com a gente. câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande seu e-mail, mande a sua sugestão e faça o programa com a gente. Afinal, o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Pequena pausa no Câmara em Pauta e já voltamos. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre cultura aqui na cidade de Guarulhos, recebendo Edmilson Souza, secretário de Cultura da cidade, vereador licenciado pelo PT, e professor Jesus, vereador do PDT desta casa, membro da Comissão de Educação e Cultura. Edmilson, algumas reclamações ainda nas reclamações. Temos uma interação aqui, uma participação de internauta acompanhando o programa, a gente vai passar para você, mas antes disso, na parte das reclamações, voltando um pouquinho para as artes visuais, porque a gente falou de música, falou de teatro, mas não falou muito de exposição, artesanato e artes visuais. Muita gente reclamou que o Salão de Artes Visuais terminou. É isso? Acabou o projeto? Na verdade, o ano passado ele não foi realizado. É esse, o fato é esse. Quem reclama tem razão de reclamar. E é até bom que reclame, porque eu acho que a nossa cidade
deve prestigiar através do salão, que é um momento importante. O salão será realizado no segundo semestre. Ele está na nossa programação, tem dotação orçamentária para ser feito e será realizado. Retornará ao Salão de Artes Visuais este ano ainda, porque ele é anual para que todo ano aconteça. Mas obrigado pela oportunidade de quem reclamou. Só para esclarecer, o salão é um espaço para exposições, é isso? Normalmente no Adamastor, é isso? A gente, se todas as obras couberem lá, será no Adamastor. Às vezes a gente recebe um número maior, a gente pode usar o centro permanente também na Vila Galvão. Mas a gente espera que a gente consiga fazer tudo no espaço normalmente há inscrições de artistas do Brasil todo, né? Que se inscrevem para participar desse salão e os melhores acabam aí recebendo uma premiação. Exato. Né? Procede. Professor Jesus, o senhor também gosta de artes visuais, de exposições, além da música, além do teatro? Muito, com certeza. Acho que tudo isso faz parte da cultura, faz parte do novo olhar. E é muito bom, né? Faz você crescer, faz você realmente ter uma outra inteligência. Quando se fala de arte, com certeza é isso. Edmilson, nossa interação aqui, Câmara em Pauta, está na internet, você sabe, também estamos na televisão, na net, no final dos contatos para você, mas é importante a participação do público porque a gente está tendo retorno, né? Positivo, sinal de que a Câmara em Pauta está aí atingindo o público e essa é a nossa função, levar ao público aí a informação para a cidade, informações importantes, relevantes. A Silvia Demarque, de Ilhabela, perguntou sobre parceria com cidades irmãs. Guarulhos é parceira de Ilhabela? Tem outras cidades que fazem parceria com Guarulhos na parte cultural? Nós tivemos um projeto de lei aprovado aqui nessa Câmara, instituindo como cidades irmãs Ilhabela e Guarulhos. Esse contato foi feito inicialmente por um escultor chamado Gilmar Pina, que já foi secretário de Cultura de Ilhabela, é nascido em Ilhabela e que atualmente reside, tem ateliê aqui na nossa cidade. Então eu já conversei com o Gilmar sobre isso para a gente verificar e intensificar as possibilidades de troca e de intercâmbio cultural entre a produção cultural de Ilhabela, que estamos em concordância para receber artistas de lá, produtores, mas que os nossos também tenham a oportunidade de exporem lá e de estarem participando de processos junto à cidade de Ilhabela. E além de outras cidades, há parcerias também com organismos tipo SESC, SESI, para trazer os shows para Guarulhos? O SESC nós já temos uma parceria anteriormente, até porque Guarulhos terá início de obras esse ano ainda da unidade do SESC Guarulhos, que será ali na Vila Monteiro Lobato, Vila Fátima, né, que o pessoal conhece mais, numa travessa da Monteiro Lobato, da Avenida Monteiro Lobato, e nós teremos uma unidade do SESC. Então o SESC já tem desenvolvimento de atividades na área de teatro e de música na nossa cidade visando isso. O SESI foi assinado em dezembro pelo prefeito Sebastião Almeida um termo de compromisso com eles para que eles forneçam e disponibilizem espetáculos de teatro nos nossos espaços. Vai ser efetivado agora no segundo semestre. SESC, SESI, que você me perguntou, e temos parcerias também com outras instituições que nos ajudam a desenvolver algumas ações culturais na cidade. Não necessariamente só entidades públicas, né? Entidades privadas também. Legal, é importante a gente divulgar aqui também, acho que nessa parte de projetos visuais, assim como os outros projetos que a gente divulgou, que há na cidade um encontro de teatro, né, que é o chamado ETC, e o ENDA, que é encontro de dança, que são aí encontros que levam grupos gratuitos, né, apresentações gratuitas para as pessoas poderem frequentar, é isso? É assim que funciona? Na verdade são os grupos da cidade que se apresentam tanto no encontro de dança quanto na mostra de teatro. A mostra de teatro acontece no mês de julho, e o encontro de dança um pouquinho mais para frente. Mas são os grupos da cidade que se organizam e que participam. É bem interessante. E todos os espetáculos são ofertados gratuitamente. O senhor já foi a algum, professor Jesus, algum desses encontros? Já fui. Eu dou aula no SENAC e a gente dá aula para alguns cursos, né? Administração, propaganda e marketing. E, geralmente, essa mostra, há 2 anos eu levei os meus alunos. Então, nós vamos sempre a Adamastor, no Teatro Nelson Rodrigues. Então, a gente tem um espaço lá que é exatamente isso. É isso que eu estava comentando com você aquela hora. A importância de você realmente incentivar o aluno. Então, eu pegava um dia, muitas vezes nós separávamos para nós irmos, nós assistirmos, nós vermos. É muito bacana, muito legal. Legal. E além desses projetos apoiados pela cultura, também tem outros eventos que cabe a gente citar antes de terminar o programa. Marcha para Jesus esse ano, também apoiada pela cultura, Edmilson? É uma parceria com a Secretaria de Cultura. Nós já fizemos um primeiro evento de apresentação lá no Adamastor
Estamos com os preparativos aí, a marcha esse ano completa 10 anos, então será uma grande marcha com 2 pré-marchas acontecendo. Pré-marcha no Jardim São João, pré-marcha na região dos Pimentas. E teremos a marcha no dia 24 de agosto, com a saída do Bosque Maia. Também teremos esse importante evento. Estou sabendo que nesse evento teremos sorteio de 2 passagens para cruzeiro, é isso? Isso eu não sei porque é a parte da organização, isso não é a prefeitura. Na verdade são parceiros da organização, mas eu vou pôr o cupom lá para concorrer também. E dizer também, né, Edmilson, que esse tema deste ano da Marcha para Jesus é muito bacana, muito legal, que é diga não às drogas, né? E nós estamos aí realmente massificando, falando que viver sem drogas é muito melhor, né, Edmilson? Então isso é muito bom e essa marcha com certeza será um sucesso. Então você que está nos assistindo, por favor, venha, participe dia 24 de agosto, né, Edmilson? Dia 24 de agosto vai ser muito bom, será maravilhoso e contamos com vocês. Fica aí o convite. Outros eventos, Parada Gay também a cultura ajuda? Na verdade, o evento é realizado por um grupo da cidade que tem o apoio da prefeitura, mas esse diálogo é feito pela chefia de gabinete do prefeito. Tá, assim como Marcha pela Consciência Negra? Marcha da Consciência Negra não é feito pela Coordenadoria da Igualdade Racial, que existe um setor específico. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo é Paixão da cultura. de Cristo foi apoiado pela Secretaria de Cultura. Já aconteceu. Esse estava na Secretaria de Cultura. Claro, e a Paixão de Cristo é um evento tradicional da cidade, né? Também as pessoas acompanham bastante. Eu acho que uns 5, 6 anos aí que já acontece. E você citou Festa de Bom Sucesso e Carpição. Carpição, primeira segunda-feira de agosto, em Bom Sucesso, e no final do mês, no último final de semana, a festa em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso. É a festa mais antiga da cidade, e essa tem uma parceria específica lá com os paroquianos, com o Padre Carlos, que é o padre novo que está lá. Então nós temos uma parceria forte lá. Esse ano nós teremos a festa sendo feita lá nos moldes com grupos mais tradicionais de cultura popular lá em Bom Sucesso. Tem muita novidade boa lá também. Festa junina, a cultura promove alguma? Nós apoiamos iniciativas de comunidades que fazem. Nós estamos tentando fechar aí uma possibilidade de termos um evento mais centralizado, mas pontualmente a gente apoia instituições e entidades que realizam festa junina, e aqui tem uma tradição de fazer festa junina, festa julina, e se brincar é agostina, e eles vão pedindo, setembrina e vamos que vamos. Enfim. Para a gente fechar acho que as partes dos eventos, e esse aqui é um órgão muito tradicional da cidade, que seria a Banda Lira, 105 anos já de existência, né? A cultura também apoia a Banda Lira de alguma forma? A Banda Lira tem um convênio conosco, nós retomamos o trabalho, a banda estava parada em 2001, então a gente retomou. Eles vão inaugurar a sede nova deles, sede própria, na Rua Corina, paralela à Rua Avenida Paulo Facini, e em breve, mas vai estar lá na divulgação no site da Prefeitura. A Banda Lira, para nós, é um patrimônio da cidade. A dona Lola Testai, que é a presidente da banda, representa uma parte da cidade. A gente tem um carinho muito especial, tanto pela dona Lola, o maestro Testai, o seu França, todos os músicos, mas eu acho que é importante que o poder público reconheça a importância da nossa mais antiga corporação musical. Bem tradicional na cidade, bem conhecida. Já pedindo as considerações finais dos agradecimentos, Edmilson, queria que a gente tentasse deixar uma mensagem aqui final, depois o professor Jesus também, enfim, como a gente criar consciência definitivamente no público, além de trabalhar nas escolas, além de trazer os shows gratuitos, para que as pessoas possam ser mais pessoas culturais, mais cidadãos culturais, não só ir ao teatro, não só ir ao cinema, não só ir a um show, mas também ler, criar o hábito de ler, que é importante, ao Salão do Livro, mas eu sei que é da educação, não é atrelado à cultura exatamente, né? Mas como criar então essa consciência nas pessoas, essa consciência cultural? Eu acho que é nos detalhes. Eu acho que a gente tem que se perceber que a gente precisa ser um país e uma cidade de leitores. Então, muitas vezes a gente dá um presente para um filho nosso, um celular de última geração, e nunca a gente dá um livro. Quando a gente constrói a nossa casa, às vezes a gente põe o melhor portão automático, faz a melhor garagem para o carro ficar bem acomodado, para não ter nenhum problema com ele e tal, e esquecemos de ter um espaço de leitura, uma biblioteca dentro da nossa casa.
Às vezes a gente é nesse detalhe. Então, o cidadão, se ele perceber que na arquitetura da casa dele, dependendo como ele fizer, ele vai estar incentivando ou não ter na sua família leitores, ter a possibilidade da presença da cultura. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam jogadores de futebol. Então, a gente insiste o tempo inteiro que tem que ser jogador. Que bom que ele seja um ótimo jogador, que ele consiga defender a seleção brasileira e tal, mas ele tem que ter a parte cultural. Porque hoje você verifica que quando você vê uma entrevista de um jogador, está mudando já o perfil do jogador. Uma entrevista hoje dele, você já percebe alguns nomes que não é apenas o atleta que está ali. Ele tem um pensamento, ele tem uma formação, ele estudou para isso e ele participa da vida cultural da sua cidade, do seu bairro. Então, ou seja, são pequenos detalhes que eu acho que são importantes, que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não nota. Às vezes a gente esquece, às vezes, que é importante deixar o carro em casa, às vezes, no final de semana, e andar com a cidade para você perceber a cidade, para você perceber as mudanças, você perceber o que está acontecendo. Isso é cultura. Para encerrar, eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas falam, não, a cultura faz parte da educação, a cultura faz parte é o contrário. Entendeu? A educação faz parte da cultura. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, quando uma criança vai para o ensino formal, que a gente chama de educação, a gente põe a educação tudo num lugar só, que é o ensino formal, quando ele chega lá, ele já tem uma carga cultural. Ele já aprendeu a cantar, ele já aprendeu a falar, ele já aprendeu a andar, ele já aprendeu a se manifestar culturalmente. Então, ou seja, a educação é uma caixinha dentro de algo muito grande que se chama cultura. Legal, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta aqui, Edmilson. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Professor Jesus, sua mensagem final, então, dessa maneira como é que a gente pode criar uma consciência cultural nas pessoas, e obrigado já por ter vindo à Câmara em Pauta. Já deixo o agradecimento aí. Eu que agradeço vocês. Mas, mediante tudo que nós falamos aqui, já ouvimos também do Edmilson, eu lembrei-me de um poema do Drummond, que ele dizia o seguinte, que eu não serei um poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade e vamos de mãos dadas. Este poema foi escrito na época da ditadura e ele dizia que os seus companheiros estavam tristes, né? Taciturnos quer dizer tristes, chateados, porque não poderiam fazer muitas coisas. E eu trazendo para os dias atuais, século XXI, hoje nós temos a democracia e podemos fazer tantas coisas e não fazemos. Então que tenhamos uma nova visão. Então, quando eu digo para vocês, quando eu chamei a atenção da leitura, quando eu chamo a atenção, muitas vezes, de nós temos esse outro olhar, é para que realmente tenhamos essa vontade de crescer e ter um novo horizonte. Mas agradeço o convite, meu amigo Edmilson, e o que eu achei mais interessante é que são dois negros, né? Uma questão cultural também, que bacana. Obrigado. Obrigado, professor Jesus. Lembre-se, participe do Câmara em Pauta com a gente. Não se esqueça de mandar o seu e-mail aí, como fez a Silvia. Agora tem Facebook também, a gente está moderno, né? Mas mande pelo e-mail camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, que a gente recebe aqui, deixa registrado bonitinho a sua participação. Lembre-se, não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde? Não tem problema. Entre aqui no site da Câmara, camaraguarulhos.sp.gov.br. À sua esquerda, clique em TV Câmara e aí você tem lá todos os arquivos anteriores, todas as edições anteriores, inclusive do Jornal da Câmara e do programa Nossos Vereadores, assim como do Câmara em Pauta. Na televisão, estamos na NET, operadora de TV por assinatura, nos canais 7 Digital e 98 Analógico. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até uma próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.